Seguimos aqui na nossa conexão com o site da CNN, colocando para vocês a manchete de momento, cobertura especial aqui da CNN Brasil, sempre na nossa parceria com a CNN Internacional, acompanhando o que será a agenda de Donald Trump em Pequim. Chega hoje, a China terá 2 dias de reuniões com Xi Jinping. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui no Novo Dia com o Alexandre Pires. Ele é professor de Relações Internacionais e também de Economia do IBMEC. E está aqui ao vivo, conectado já aqui com a gente, né, Alexandre? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar com vocês. Alexandre, a gente vai ver essa pauta aqui dessa conversa entre Estados Unidos e China, ela é extensa. A gente está falando aqui das maiores potências econômicas, maiores potências militares reunidas. Quais são os temas centrais dessa visita de Donald Trump a Pequim, Alexandre? Os principais pontos vão ser certamente comércio, inclusive há uma expectativa do Trump de sair com um esboço de um acordo comercial com a China. Nós temos que lembrar que a China, desde o tarifaço, vem postergando ali uma aplicação completa desse tarifaço, conseguindo jogar para frente, mas os Estados Unidos pressionando por um acordo. Só que temos mais coisas agora, né, Carol? O que nós temos? Inteligência artificial, a questão dos chips da NVIDIA. A NVIDIA vem perdendo espaço, saiu de 26% ali de renda no mercado chinês para 5% no último trimestre do ano passado, caindo. Mesmo depois do governo Trump permitir a exportação do H20, que é um dos chips mais avançados, mas não o mais avançado. Nós temos também agora a grande discussão com relação às terras raras, ou seja, a China domina o processamento disso no mundo. Ela não tem as maiores reservas, mas é o maior processador, mais de 90%. Isso é uma grande questão. As energias renováveis, a China vem disputando isso, o mercado solar, eólico, muito fortemente. E, claro, 2 temas espinhosos. Irã, que afeta diretamente a China com relação à energia, e Taiwan, né, que é a grande questão, sobretudo ligada ali às perspectivas da China com relação ao futuro e à retomada dessa ilha. Aí nesse ponto do Irã, da guerra do Oriente Médio, Alexandre, queria abordar com você o que disse o Donald Trump antes de embarcar para Pequim. A gente sabe que a China é um aliado do Irã, inevitavelmente esse encontro vai passar por esse tema. Foi o próprio Trump que disse isso antes desse embarque. E ele também declarou que os Estados Unidos não precisam da ajuda de Pequim para lidar com o tema. Alexandre, solução do conflito ou os próximos passos dessa negociação entre Washington e Teherã passam ou não pela China? Sem dúvida, já há uma desconfiança que muito da, digamos, abertura para uma negociação por parte de Teherã teve ali um empurrão por parte da China, que usou o Paquistão como seu porta-voz, né? Ou seja, a China precisa dessa energia que vem do Irã, não só do Irã. A China está demandando energia do mundo inteiro, né? Ou seja, ainda mais com a discussão de inteligência artificial, que muitos esquecem que é uma tecnologia que demanda demais segurança energética. Então, a China, sim, tem feito um esforço nas sombras ali. E, claro, né, do ponto de vista do Trump, tem que ter aquela ideia vitoriosa que ele quer projetar para as eleições de meio de mandato, que ele pretende sair, manter a maioria que ele tem nas 2 casas do Congresso americano. Então, sim, a China tem feito um esforço, mas, obviamente, os Estados Unidos não vão querer tocar nesse assunto Irã, enquanto que a China não vai querer tocar no assunto Taiwan. E aí, Alexandre, você coloca para a gente, né, assuntos que necessariamente passam, aqueles que devem ser evitados nessa visita. E daí, isso traz para a gente uma reflexão sobre quem está em posição de vantagem para essa conversa. A gente tem Trump indo à China e não Xi Jinping indo para os Estados Unidos. Só essa posição, essa diferença entre visitante e anfitrião, só essas posições em que Trump e Xi Jinping se encontram dizem muito sobre qual tende a ser o tom dessa reunião? Muito mais digamos, a pompa dessa reunião, Carol. Todo mundo quer saber se essa reunião, né, esse encontro, essa visita de Estado vai ser
com mais pompa do que a de 2017, no primeiro mandato do Trump. Você vai ter um pouco mais de frieza. Foi uma das maiores visitas de Estado da história, né, a de 2017. Tudo muito planejado, com cuidados, né, e todo um roteiro, digamos assim, bastante sensível para a China. Visita a lugares que são bastante secretos, com acesso muito reservado, tudo isso dado ao Trump. Nós vamos ver, provavelmente, se essa deferência chinesa vai continuar no mesmo grau. E, claro, nós temos que lembrar que tem uma comitiva indo para a China, e essa comitiva tem entre as figuras principais o Elon Musk, né, da Tesla, o Tim Cook, né, da Apple, e no Alasca, né, de última hora, embarcou o Jensen Huang, da NVIDIA, né? Ou seja, 3 empresas que veem no mercado chinês ali um grande espaço de expansão e vem sofrendo uma concorrência fortíssima dos seus competidores chineses. Por fim, Alexandre, é o mundo de olho no que serão essas reuniões entre Trump e Xi Jinping. Para o Brasil, o que a gente deve observar? Estamos falando aí dos nossos maiores parceiros comerciais reunidos e um encontro que acontece depois de uma reunião entre Lula e Donald Trump lá em Washington. Inclusive, há avaliações de que a própria reunião entre Lula e Trump serviria como um recado para a China. O que a gente pode trazer aqui de destaque para o Brasil sobre o que pode sair dessas conversas? Para o Brasil, nunca é muito interessante que essas duas grandes potências apertem as mãos, né? Porque enquanto elas disputam o mundo e não se entendem, o Brasil consegue ter maior poder de barganha, seja nas negociações com os Estados Unidos, que não querem ali perder o gigante sul-americano, e por outro lado a China, perdendo o mercado americano, fica muito mais, digamos assim, disposta a negociar com países como o Brasil, ou seja, que eles têm simplesmente como um destino de exportações. Então, por outro lado, a China voltando a crescer e se estabilizando, a demanda dos nossos produtos que vão para lá, sobretudo minerais e produtos agrários, tende a aumentar. Então, de um jeito ou de outro, o Brasil acaba ganhando, mas eu acho que a disputa entre eles acaba ajudando mais o Brasil do que um grande acordo. Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigada por essa conversa e até uma próxima. Até uma próxima, Carol.